Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de fé. Pastor Samuel Vieira. Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Abram, aí está na mesma página, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Esta é a palavra do Senhor. Eu creio que o texto de Ezequiel, capítulo 36, é um texto mais do que apropriado para falarmos de relações de afeto. Eu acho fantástico esse texto. Este texto é um dos textos mais neotestamentários que a gente pode encontrar. É um dos textos mais carregados da graça de Deus, da proclamação do que o Espírito Santo haveria de fazer no povo de Deus quando ele fosse derramado sobre essa geração. Esse texto nos fala de uma forma muito específica sobre a manifestação da graça de Jesus sobre os filhos de Deus na história. Esse texto é um texto messiânico, esse texto é um texto profético e é um texto carregado de promessas. Eu gosto de pensar nesse texto e é por isso que eu gostaria de falar também sobre esse texto. Esse texto está nos falando sobre uma grande promessa de Deus de colocar do seu povo tendões, de colocar no seu povo coração novo, de tirar coração de pedra, de colocar coração de carne. E não acho que exista alguma coisa mais urgente para nós nos nossos dias do que Deus fazer em nós um transplante espiritual. De Deus pegar um coração de pedra e transformar este coração de pedra num coração de carne. Nós precisamos muito disso. Esse transplante precisa acontecer na nossa vida. Porque nas Escrituras Sagradas, maturidade espiritual é sempre relacionado à maturidade emocional. Não há possibilidade de alguém dizer: eu amo a Deus e não amo o meu irmão. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, vai além. Quando ele fala: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Ou seja, se nós falharmos na nossa afetividade dentro dos nossos lares, a Bíblia diz que isso é pior do que o incrédulo, porque o incrédulo, muitas vezes, não temendo a Deus, ele cuida da sua família até por uma questão de cuidado de prole, até por uma questão de instinto biológico, instinto humano, instinto animal. Os animais irracionais fazem isso. Eles protegem os seus filhotes, eles protegem a sua ninhada.
Quem nunca viu uma cena de um animal desesperado porque os ovos, uma ave desesperada porque os ovos serão tocados, e aí eles ficam desesperados correndo atrás? Se você ainda não viu, vale a pena pegar aí para um relax o filme Os Deuses Devem Estar Loucos. Se você quiser um dia rir muito, você pega esse filme e você vai assistir com sua família inteira e dar muita gargalhada e ver coisas assim do gênero. Por instinto a gente faz essas coisas. Nós defendemos a nossa prole. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que um dos projetos maravilhosos de Deus em nós é tirar de nós um coração de pedra e colocar coração de carne. Então nós precisamos, antes de mais nada, admitir a possibilidade de que o nosso coração seja duro. De que o nosso coração seja inflexível. Que o nosso coração precise de tratamento urgente. De que o nosso coração não precisa de maquiagem. Mas que o nosso coração precisa de uma intervenção divina, sobrenatural, que seja capaz de tirar-nos da condição em que estamos e levar-nos à condição em que Deus, o próprio Deus, deseja fazer em nós. Aliás, é assim que se encerra o Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, que eu chamo de um pós-scriptum, que é uma frase final, ele fala: eis que enviarei sobre vós o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e do coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós precisamos de um processo de enternuramento. Se você nunca ouviu essa palavra, não tem problema, a gente pode criar um neologismo aí, você pode inventar isso aí. Nós precisamos estar carregados de ternura que Deus gera em nós. Nós precisamos de que Deus faça essa promessa se cumpra em nós. De que no nosso coração Deus faça alguma coisa sobrenatural. E eu acho fantástico, porque depois do texto de Ezequiel 36, 26, que Deus faz essa profecia ao seu profeta, dizendo: dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O capítulo 37, versículo 1, nos fala que Deus pega o próprio profeta e leva o profeta. E o versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E se você leu com atenção, você vai perceber que a narrativa do texto afirma que eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Aqueles ossos ali estavam secos, absolutamente sem vida. Eles estavam, na verdade, enfrentando um processo muito grave, porque eles perderam a capacidade de sensibilidade. E o profeta é levado pelo próprio Deus, que pergunta a ele, o profeta, o seguinte: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu acho fantástica a resposta do profeta. Porque provavelmente eu e você daríamos respostas ou negativa ou positiva. Diante de situações ruins demais, diante desse processo do endurecimento do nosso coração, ou das relações familiares, ou dos afetos em casa, afetos na nossa vida, muito provavelmente nós daríamos respostas ou positivas ou negativas. Não significa que quando damos respostas positivas, nós de fato estejamos crendo. Já vi muita gente dizendo que crê em oração, mas na verdade não crê em oração. Mas quando Deus pergunta a este profeta: poderão por acaso reviver esses ossos? Ele dá uma resposta atravessada. Ele diz: Senhor, tu sabes. Deus, eu não sei. É isso que ele está dizendo. Eu não sei. Deus pergunta ao profeta: esses ossos poderão reviver? Eu não sei, Senhor. Muitas vezes eu percebo esse mesmo desânimo no coração de famílias. Lares que perderam essa capacidade da sensibilidade. Lares que perderam o processo do enternuramento. Foram tantas perdas na história, foram tantos fracassos, tantas tentativas malfadadas, que chega um momento em que Deus fala, Deus pergunta: podem por acaso reviver esses ossos? E as pessoas dizem: não, eu não creio que alguma coisa diferente possa acontecer. Mas o profeta não diz que não cria. Ele só responde: Senhor, tu sabes.